falado nessas últimas semanas sobre bagagem, né, ou baggage, né? Nós colocamos a palavra em inglês ali, a propósito mesmo, baggage, né? Bagagens, né? Nós temos bagagens, nós carregamos bagagens, nós trazemos bagagens do passado, no presente. Interessante é que parece maçante a gente estar repetindo semana após semana, mas uma série de mensagens, ela é boa. Por que a série é boa? Porque ela nos permite trabalhar mediante a palavra de Deus nas áreas mais distintas, nas áreas mais diferentes da nossa vida. Nós falamos nas últimas semanas sobre nós, sobre o nosso mundo interior, sobre nossas emoções, sobre nossos relacionamentos, né? E como que nós carregamos bagagens que vêm do passado, inclusive dos nossos relacionamentos. Nós falamos sobre isso na semana passada. E hoje eu gostaria de caminhar um pouquinho para frente e vamos fechar a mala hoje. Vamos fechar a mala hoje, vamos fechar a bagagem hoje. Nós mencionamos aqui vários tipos de bagagem, né? de malas aqui, né? Mala que fica aberta, mala que é pequena, mala que é grande, mala que você tem que sentar em cima para fechar o zíper, né? Mas olha só, as bagagens que nós carregamos, elas não são nossas. Nós carregamos elas sem que essas bagagens sejam nossas. Elas entraram na nossa vida. Veja bem, eu quero que você entenda que por bagagem são experiências, são situações na nossa vida, que vêm à nossa vida, e essas experiências elas se tornam como se fossem peso. Então, para bagagem você pode traduzir por peso, coloca peso, tá? Tem alguma área da sua vida que em alguns momentos você sente pesado, você sente o peso de ter que ficar carregando. Às vezes é um relacionamento com uma pessoa que você tem que ficar carregando o peso, você não consegue lidar com aquele relacionamento. Às vezes é uma questão profissional que você não consegue lidar com aquela questão profissional. Às vezes é uma questão espiritual que você parece que é um peso na sua vida. Parece que é um peso. Mas olha, nós precisamos entender que não é, essas bagagens não são nossas. Nós precisamos entender que nós temos um adversário, e esse adversário, ele usa as nossas fraquezas, ele usa as nossas debilidades, ele usa as nossas fragilidades para justamente atacar-nos e para justamente fazer com que a gente não alcance aquilo que Deus tem para a nossa vida. Hoje, então, eu gostaria de pensar com vocês sobre bagagem religiosa. Poxa, vamos falar sobre religião? Não, porque nós não estamos aqui para falar sobre religião, tá? Nós não estamos aqui para falar sobre religião. Irmão Caleb, acho que você precisa começar a trabalhar. Rapaz, você está bonito hoje, hein? Hoje não, todo dia você é bonito, né? Você está bonito. Acho que essa camisa azul escura ficou bem para você. Amém. Amém. Bem-vindo, irmão. Ai, Caleb. Amém, Caleb. Deus te abençoe. Veja bem, bagagem religiosa. Religious baggage. Nós não estamos aqui para falar sobre religião. We're not here today to talk about religion. Porque nós não somos religiosos. Because we are not religious. Eu não sou religioso. I'm not religious. Ainda que eu pratique a minha relação com Deus, Even though I practice my relationship with God, eu não sou religioso. I'm not religious. Eu sou cristão. I'm a Christian. Eu sou um homem que serve a Deus. I'm a man E eu that estou serves falando God. para homens e mulheres que são tementes a Deus. And I am speaking to men and women that serve God. E veja bem, existe o que é chamado aí fora de religiosidade. There's something that exists out there called religiosity. A religiosidade é um desvio da prática da nossa fé em Deus. The religiousness is a diversion from our practice and our faith of God. Então, muitas coisas são colocadas como práticas de fé Many things are put forward as a practice of faith. ao longo dos séculos, ao longo dos
dos milênios aí, along all these years, along all the thousands of years, práticas chamadas práticas de fé. practices that are called practices of faith. Mas na verdade são práticas de religiosidade. But in reality, they're practices of religion. E o interessante é que Deus, quando nos chama para servi-lo, And what's interesting is that when God calls us to serve Him, quando Deus nos encontra when God meets us no nosso caminho, on our path, porque veja bem, não somos nós que encontramos a Deus. because it's not us that encounters God, É Deus quem nos encontra. it's God that encounters us. Porque nós não temos a capacidade de encontrar Deus. Because we do not have the capacity to encounter Deus God. nos encontra de tal forma, God encounters us in whatever way, or in a certain way. Ele vem e bate a nossa porta. He comes and He knocks on our door. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele vem e bate a nossa porta. The Word of God says that the Lord comes and He knocks on our door. E quem ouvir o bater na porta, And whoever hears the knock on the door, ele vai entrar na vida dessa pessoa he will enter into that person's life, e ele vai participar da vida dessa pessoa. and he'll participate in the life of that person. Então, isto não é religiosidade. So this isn't religiosity. Então, a religiosidade é tudo aquilo que as pessoas praticam Because religion is everything that the people practice em nome da fé, in the name of faith que não tem nada a ver com a fé. that has nothing to do with faith. E a minha obrigação aqui hoje And my job here today é exatamente compartilhar com vocês sobre a bagagem religiosa. is to share with you about religious baggage. Eu não sei você, quando eu estava crescendo, I don't know about you, but when I was growing up, eu tinha uma percepção sobre Deus. I had a certain perception of God. Eu aprendi alguma coisa sobre Deus. I learned something about God. Mas eu também conheci outras informações sobre Deus. But I also knew different information about God. E olha só, por causa daquelas informações que eu tive, eu passei a ter uma percepção de Deus. And because of that information I received about God, I had a certain perception of Him. Interessante é que a nossa percepção de Deus Our perception of God é às vezes muito mais do que alguém simplesmente nos falou, is much more than what somebody simply has told us. do que a nossa experiência com Deus. It's much more than our experience with God. Então, por causa dessas percepções, So because of these perceptions, as pessoas vivem com ideias diferentes sobre Deus. people live with different ideas about Uma God. certa ocasião, Jesus, On a certain occasion, Jesus, ele chegou para os discípulos e perguntou: quem vocês acham que eu sou? he approached the disciples and asked them, "Who do you think I am?" Ou o que as pessoas estão falando que eu sou? Or what are the people saying that I am? Aí lá falou assim: uns estão falando que o Senhor é um grande profeta. Then one of them says, everybody's saying that you, Lord, are a great prophet. Outros estão falando que o Senhor é Elias. Others are saying that you are Elijah. Outros estão falando que o Senhor é Moisés. Others are saying that you are Moses. Aí Jesus olha para eles: e vocês, quem vocês acham que eu sou? And Jesus looks at them and says, "Okay, but who do you think that I am?" Aí Pedro, né? Não sei se vocês já tiveram algum Pedro na vida de vocês, And then Peter, I don't know if you guys have had a porque Peter in your life. Pedro, ele era um camarada expert em tudo. Because Peter was an expert in everything. Se fosse nos nossos dias, talvez ele faria aquela série MacGyver. If he lived in our times, then he would probably be the star of Porque o MacGyver camarada series. sabia de tudo, gente. Because the guy knew everything. Ele tinha a resposta na ponta da língua. He always had an answer on the tip of his tongue. Aí Pedro então pegou e falou o seguinte: So Peter got up and said, tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. And he said, "You are the Christ, the Son of the living God." E o Senhor Jesus disse para Pedro: não foi carne ou sabedoria humana, And Jesus says to Peter, it wasn't flesh or human wisdom, mas foi o próprio Deus quem te revelou isso. but it was God Himself that revealed it to you. A nossa compreensão de Deus, Our comprehension of God, ela precisa ser também, it needs to be also talvez mais importante, more important, uma revelação de Deus para nós. Deus revelando-se a nós. a revelation from God to us. God revealing Himself to us. Deus se revelando para nós. God revealing Himself to us. O que significa revelar? What does it mean to reveal? Revelar significa trazer à realidade, Reveal means to bring to life, bring to reality, mostrar aquilo que está encoberto, to shed light on that which is covered, trazer luz a algo que está obscuro. to bring light to what's in the darkness. Por isso a importância de nós entendermos Deus para a nossa vida. So that's why it's important for us to understand. Quando a gente entende quem Deus é, When we understand who God is, nós não nos relacionamos com Ele we don't relate ourselves with Him a partir do que Ele pode fazer por nós. only from what He can do for us, Não somente a partir do que Ele pode nos dar, not only from what He can give us, mas a partir de quem Ele é para nós. but from who He is to us. Quem Ele é para nós. Who is He to us? Deus, Ele é não somente o nosso Criador que está perdido nas galáxias, God isn't only our creator that's lost in all the galaxies, mas Ele é o nosso Senhor bem presente. but He is our personal Lord that is always present. Certa vez alguém perguntou, né, falou que existia no coração do homem um buraco. One time somebody said that there exists a hole in man's heart. E alguém foi perguntar por que existe esse buraco no coração do homem. And somebody went to ask, why does this hole exist in man's heart? O que é esse buraco no coração do homem? What is this hole that lives in man's heart? Nós podemos traduzir por vazio. We can translate that to emptiness. Vazio. Nós podemos traduzir por solidão. We can translate to emptiness. Nós podemos traduzir por depressão. We can translate to depression. Nós podemos traduzir por falta de alguma coisa. We can translate it as to missing out on something. Nós podemos traduzir por necessidade de conexão. We can translate it to a necessity for connection. Nós podemos traduzir por uma série de coisas. We can translate it to many different things. Mas o interessante é que a mesma pessoa que falou o seguinte, que o nosso coração ele tem um vazio muito grande. But the interesting thing is that the same person that said that our heart has a very large emptiness, Ele falou o seguinte, que o tamanho desse vazio é exatamente do tamanho de Deus que nós precisamos. that same person said that the size of that hole is the same size of God, the present God that we need. Portanto, o tamanho de Deus, Because the size of God, a grandiosidade de Deus, God's grandness, o poder de Deus God's power está relacionado is related to com aquilo que está necessitado no meu coração, that which is a necessity in my heart, com o vazio que está no meu coração. with that emptiness that's in my heart. Hoje em dia, nos púlpitos por aí afora, Today day age, on the pulpits out there in the world, é muito mais fácil a gente pregar
it's much easier for us to pray sobre coisas que Deus pode fazer na nossa vida, about things that God can do in our life, sobre coisas que Deus pode nos dar, about things that God can give us, e amarrar exatamente aí. and tie it exactly there. Agora, preste bem atenção. Deus sim, Ele pode fazer muita coisa na nossa vida. Yes, God can do many things in our life. Deus sim pode agir poderosamente na nossa vida. Yes, God can move Tudo power. aquilo que nós achamos que não damos conta mais, Everything that we think is tudo aquilo que a gente está impossible. pronto para desistir, Everything that we think we're tudo ready aquilo to que a give gente up. está pronto para abandonar, Everything that we're ready to abandon. Deus pode nos ajudar. God can help us. Deus pode nos dar vitória. God can give us victory. Deus pode nos abençoar. God can bless A us. palavra de Deus nos diz The Word of God tells us que Deus pode fazer that God can do infinitamente mais infinitely more do que nós pedimos than what we ou ask pensamos. or we think. Mas a nossa questão não é simplesmente saber que Deus pode fazer. But the question isn't simply knowing what God can do. A nossa questão é entendermos que Deus é poderoso, The question is for us to understand que that God Ele is tem, powerful, que Ele tem todo o domínio, that He has reign over all dominion. Ele tem todo o poder He has all the power sobre a nossa vida. over our life. Nós temos medo de entregar a nossa vida para Deus. We're afraid to give our lives to God. Nós temos medo de entregar o controle da nossa vida para Deus. We're afraid to give control of our life to God. Sabe o controle da televisão lá? You know the remote control. Eu sei que na casa de vocês, na casa de cada um de vocês, cada um tem um controle. I know that in the house, everybody's house, each one has a remote. Você chega lá assistir um show lá, um programa na televisão You go there to watch a TV show, e dá um controle para cada um, não é verdade? and you give the Cada remote tem um control to controle da each televisão. person. Every person in your house has a E cada control um of the TV, assiste o mesmo show and each person watches the e same cada show, um tem um controle. and each one has a. É bom their own controlar, não é control. verdade, gente? It's good to control. Você aumenta o volume, você abaixa o volume, You turn up the volume, you put down the volume. e você, uma cena que você não quer que as crianças vejam, você pausa aquela cena. And at a scene you don't want the children to watch, you pause it. Aí a hora que você pausa aquela cena, você faz pip. Já viram isso? Vocês nunca fizeram isso em casa? Try. I'm sorry. And then if you've never seen that at home, just try it. Let's try it home. Ele não pegou o joke brasileiro não cai muito bem para americano, né? Veja bem, todo mundo em casa às vezes assiste o mesmo show e cada um quer ter o controle. But you'll see that everybody at home, each person wants to have the control. Tem pessoas que gostam de controlar outras pessoas. There's some people Não, that eu sei que aqui control ninguém other conhece people. ninguém assim. I know Tá? that Que here gosta de nobody controlar a vida do understands- outro. knows anybody Né? like that. Esposo que gosta de controlar a vida da esposa, não tem ninguém aqui assim. Esposo que gosta de controlar a vida do esposo, não tem ninguém aqui assim. Husband that likes to control their Filho life. que gosta de controlar a vida dos pais. Children that like to control the life of the parents. Engasgou por algum motivo? Não, ok. Veja bem, pessoas que gostam de controlar a vida dos outros. People that like to control the lives of others. Veja bem, nós vivemos numa sociedade de controle, We live in a society of control que controla tudo. that controls everything. E se nós não controlarmos, gente, algumas coisas, nós vamos verdadeiramente estar em problemas. And if we don't control some things, people, we're going to be in some serious Agora, problems. por que eu falei isso? Sobre o controle. So why did I say this about control? Porque veja bem, nós temos medo de entregar o controle da nossa vida para Deus. Because we're afraid to give control of our life to God. Nós pensamos que se nós entregarmos tudo para We Deus, think that if we give everything over to God, eu vou perder o controle das coisas que eu quero fazer. I'm going to lose control of the things that I want to do. Eu vou perder o controle das coisas que eu quero controlar. I'm going to lose control of the things that I want to control. Vai que Deus não sabe mexer com as coisas que eu estou mexendo. Maybe God doesn't know how to
do the things that I'm Vai doing. que Deus não sabe fazer as coisas que eu estou fazendo. Maybe God doesn't know how to do Aí things Deus that vai I'm doing. fazer errado e vai dar errado. And then God's going to do it wrong, and it's going to end up bad. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa errado com a nossa vida? Do you think that God's going to do something wrong Portanto, in our life? olha só, nós vivemos numa relação com Deus às vezes, We live in a relationship with God at times, pensando que nós que criamos Deus. thinking that we created God. Outro dia, tem alguns filósofos aí que eles dizem que o Deus é uma criação da mente humana. There are some philosophers that believe that God is a creation of the human mind. Deus não é criação da mente humana, mais do que comprovado cientificamente. God is not the creation of the human mind. Agora preste bem atenção. Não que a ciência comprove Deus, And it's not that science proves God, mas é que a ciência entende que tudo que existe but it's that science understands that everything that exists só pode existir can only exist por causa ou porque alguém fez tudo isso acontecer. because somebody made all of this happen. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, So when we relate ourselves to God, there in Genesis chapter, diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem. and God made man in His image. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. God created man in His image. In His image, God created Homem e mulher os criou. man and woman. He created. Gênesis 1, 27. Genesis chapter 1 verse 7. Então, veja bem, o Deus que nós servimos não é como muitas pessoas se relacionam com Ele, como se Deus fosse um árbitro, se fosse um juiz. The God that we serve, some people relate with Him as if He wasn't a judge. Deus está lá anotando os pontos a favores e contra. Hoje você foi mal, você não vai passar estágio não, você foi mal, você vai ficar aí onde você está. And people believe that God is there writing down a list, giving out points for everything that we do every day. É insano pensar que Deus se relaciona conosco e Ele gasta tempo lá simplesmente marcando ponto, It's insane to think that God relates with us, pontuando o que a gente faz de certo ou de errado. and yet we imagine Him there pointing out every single thing. Listing Deus não everything está that's wrong. marcando aí, não está nem aí para aquilo que a gente está fazendo de certo ou de errado. God is not there checking if we're doing everything wrong. Veja bem, Ele não está nem aí no que diz respeito ao seguinte: He's not even when I say this, it's in this way. não que Ele não se importe com o que a gente faz com a nossa vida, mas Ele não está preocupado em ficar pontuando, mantendo o score. It's not that He doesn't care that of what we do with our life, but He's not there keeping score of everything that we do. Agora, por quê? Porque algumas pessoas se relacionam com Deus como se Deus fosse um juiz. And some people they relate to God believing that as if He was a judge. Já viram aquelas imagens, aquelas obras de arte de Deus, né? Deus acusando, não. And have you ever seen some images of God where He's Accusing. accusing, Acusando, accusing? acusando. Outros pensam que Deus é um velhinho que está sentado num trono na eternidade, com uma bengala bem grandona, um cajado bem grande. Já viram essa imagem? Some people believe that God is a very old man sitting there at eternity with a large cane, O vovô da eternidade. the grandpa of eternity. Gente, essa relação com Deus, gente, isso não existe. This doesn't exist. Não existe essa interpretação. Sabe por que as pessoas têm essa interpretação desse homem velho lá, com um cajadão, lá sentado num trono na eternidade? Do you know why people have that interpretation of this old man sitting on a throne in eternity?
Porque as pessoas que se relacionam com Deus dessa forma querem evitar as suas responsabilidades. Because people that relate to God in that way, that want to avoid Quer transferir as responsibilities. responsabilidades para o outro, quer transferir as responsabilidades para Deus. They want to transfer the responsibilities to another. They want to transfer the responsibilities to God. Romanos 14, verso 12, Romans chapter 14, verse 12 nos diz assim: cada um de nós says each one of us prestará contas should keep count. diante de si mesmo a Deus. We'll give an account of ourselves to God. Cada um de nós. Então cada um de nós vai prestar conta para Deus. So each of us are Para going to terminar, give an vamos caminhar account para of terminar ourselves aqui to nossa God. palavra de hoje aqui é o seguinte: olha só, não é o outro que tem que falar, você está errado, você está isso, não é Deus que vai ficar lá mantendo o score. It's not another person. It's not God that's going to be there keeping score. Of Mas a what we do. sua própria consciência, a sua própria vida que deve fazer você manter a sua caminhada, a sua jornada. But it is your proper. Agora, por que conscience você to tem que fazer isso? maintain what you Por que do. você tem que entender essa relação? Porque um dia você vai se apresentar diante de Deus e você prestará conta da sua vida para Ele. So why do you need to understand this? Because one day you're going to stand before God. Ele vai and give an perguntar account para to God. você: eu te dei uma vida toda. He's going to ask you, I gave you your O entire que life. é que você fez com a vida que eu te dei? What did you do with the life that I gave you? O que é que você fez? Você viveu com medo? What did you do? Did you live in fear? Você viveu em denial? Você viveu simplesmente sabotando a sua própria vida? Did you live in denial, sabotaging your own life? Você viveu fugindo das realidades? Did you live fleeing from reality? O que você fez da sua vida? What did you do in your life? E outros pensam que Deus ele é um cientista. And others believe that God is a scientist. Já viu aqueles filmes de Star Wars? You guys have seen those movies. Que tem lá uma autoridade toda lá num lugar, numa sala, ali parece que é um laboratório. And they have all the authority there in one room. It appears to be a laboratory. Parece que Deus é um cientista maluco que está perdido no espaço, em algum canto das galáxias. It appears that God is a mad scientist lost in the corners of the galaxies. E parece que Deus está constantemente falando o seguinte: não me perturbe, estou ocupado. And it seems as if God is always saying, don't bother me, I'm busy. Já perceberam que tem pessoas que falam o seguinte, talvez você já ouviu, talvez aqui não tem ninguém que já falou isso. Ah não, por que eu vou preocupar a Deus? Deus está muito ocupado. Perhaps you've heard somebody say before, why am I going to Ah, aquilo que eu God? mesmo He's posso very fazer, busy. eu faço. Para que eu vou preocupar a Deus? What I can do, I will do. Why would I bother E em God? linhas de regra geral, às vezes são coisas que a gente não consegue fazer. And the reality is that Está fora da nossa capacidade. some things we're unable to do is out of our capacity. Por quê? Tem uma relação com Deus errada. Why? Because they have a bad relationship with God. Ou então se relaciona com Deus como se ele fosse um guarda-costa. Or they relate to God as if he was a bodyguard. Já viram aquelas pessoas que usam assim, nossa, meu anjo da guarda. Some of those people that say, oh, my guardian angel. Gente, Deus nos protege. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor de todos aqueles que o temem e os guardam e os livram de todo mal. The word of God says that the angels of the Lord surround those that are under God. Então veja bem, Deus, Ele não é somente o nosso guarda-costas, Ele não é somente aquele nosso babysitter. But God isn't only our bodyguard, He's not only our babysitter. O Deus que nós servimos, meus queridos. The God that we serve, E eu vou terminar aqui. and I'm going to finish here. Nós precisamos limpar isso da nossa vida definitivamente. We need to clean this from our lives. Nossa relação com Deus Our relationship with God precisa ser a partir da ideia e da compreensão needs to be from the idea, from the comprehension de que Deus, Ele é amor. that God is love.
1 João capítulo 4, versos 7 e 8, diz o seguinte. 1 John chapter 4 verses 7 and 8 Diz assim: amados, says, amemo-nos uns aos outros, dear friends, let us love one another, porque o amor é de Deus, for love comes from God. e todo aquele que ama é nascido de Deus, Everyone who loves has been born of God e conhece a Deus. and knows God. Quem não ama, Whoever does not love não conhece a Deus, does not know God, porque Deus é amor. because God is love. Então a nossa relação com Deus precisa ser em primeiríssimo lugar, gente, não é pelo que Deus faz por nós, And in our relationship with God, for the first place, cannot rely on what God can do for us. não é pelo trabalho que Ele me dá, Cannot be for the job that He gives me. não é pelas amizades que Ele me dá, Cannot be about the friendships that He gives me. não é pela inteligência que Deus me dá, Cannot be from the intelligence that God gives me. mas é por causa But it's because do amor de of Deus the love of God para com a minha vida. in my life. Não fomos nós que amamos Deus primeiro. It wasn't us that loved A God. palavra do Senhor nos diz The Word of God que tells us nós amamos a Deus that we love porque Ele God nos amou primeiro. because He loved us first. Ele nos amou primeiro. He loved us first. Por que Deus nos amou primeiro? Why did God love us? Porque Deus é amor. Because God is love. Você pode repetir comigo? Deus Can you repeat it for me? God é amor. is love. Deus não é outra coisa God is not anything senão else amor. if not love. E Deus olha para nós todos com And God looks muito at amor. all of us with a lot of O amor de Deus é tão grande, The love of God is so great. para conosco é tão grande, It's so great que quando Ele olhou da sua eternidade, that when He looked upon eternity, Ele olhou e nos amou de tal forma He looked at us and loved us in such a way que Ele decidiu descer da sua glória that He decided to descend from His glory, e Ele decidiu dar a sua própria vida na and cruz. He decided to give His own life. Ele veio e morreu na cruz He came and He died on the para cross que eu e você so that you and I pudéssemos ter vida. could have life. Pudéssemos ter vida. Então, a vida que nós temos The life that we have é por causa do grande amor de Deus por nós. is because of the great love of God for us. E nós não podemos nos relacionar com esse Deus And we can't relate with se não for a partir da ideia if it wasn't for the de que idea Deus é amor. that God is love. Quando nós olhamos e nos relacionamos com a ausência de amor, nós não estamos nos relacionando com Deus. When we look at and we relate with the absence of love, we're not relating with God. O amor é a essência de Deus. Love is the Eu vou essence terminar of com essa God. frase aqui. And I'm Essas going to frases. stop with this phrase. E eu e você não podemos amar ninguém. If you and I cannot love anybody, Você pode ter paixão, you can have passion, você pode gostar, you can like somebody, porque amor não é um sentimento. because love is not a sentiment. Amor é uma decisão. Love is a decision. Paixão é sentimento, Passion is an emotion, mas amor é decisão. but love is a Assim decision. como você decide odiar, Just like how you decide to hate, assim como você decide matar, just like how you decide to kill, você decide amar. you decide to love. Portanto, eu e você só podemos amar So much so that you and I qualquer pessoa love whatever person quando nós tivermos o amor de Deus. when we have the love of Christ. Alguém pode dizer assim: não, mas eu conheço alguém que ama muito e ele nem fala de Deus. But you might be able to say, I know somebody that loves so much, but they never talk about God. Não significa que essa pessoa não conheça a Deus. Doesn't mean that this person doesn't know Segundo God. lugar, Second place, existem alguns outros sentimentos there exists some que other parecem emotions com amor. that appear to be love. Por exemplo, caridade. Just like caring, Cherish ou sharing, né? Caridade. cherishing, caring. Yeah. Yeah. Cherish, né? Sharing.
No, we're both. Charity. Charity. Oh, charity. Charity. Não estava ouvindo bem. Bem, charity, né? Caridade. Caridade é um sentimento. Oh, eu senti vontade de ajudar alguém. Charity is an emotion, is a feeling. Oh, I feel the need to help. E o mais somebody. interessante é que ninguém se salva por caridade. The interesting thing is that nobody saves themselves from charity, Mas amor but love é uma decisão. is a decision. Deus nos amou God loved us, e nós amamos a Deus. and we love God. Quando nós amamos a Deus We love God. de verdade, não pelo que Ele faz por We nós, don't worry about what He does não for pelo que Ele us. pode nos dar, We don't worry about mas what quando He nós gives amamos us. a Deus, But when we love God, Deus então God nos capacita, makes us able, nos dá o poder gives us the power para decidirmos to decide amar outras pessoas. to love other people. Jesus até mesmo fala o seguinte, quando os discípulos perguntaram, vocês acreditarem que eu estou terminando. It's for you to understand that I'm finishing. Os discípulos perguntaram, Senhor, qual que é o maior mandamento, Senhor? When the disciples asked, what is the greatest commandment, Lord? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus Jesus said, love the Lord your God sobre todas as coisas. over everything. Pedro, uma vez mais, né? Peter, one more time. Certamente ele pulou e falou assim, excelente, isso é fichinha. Amar a Deus, He came and he said, "Good, yes, of course, exactly. a gente não vê Deus, é fácil a gente amar a Deus. We don't see God, it's easy for us to love God." Aí ele continuou falando assim, e ao teu próximo como a ti mesmo. But Jesus continued, and the person next to you as if you loved yourself. E ele continuou na sequência e nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos. And he continued in sequence and told us to love even our enemies. Mas como assim? Como que eu vou amar o meu inimigo? But how am I going to love my Meu enemy? inimigo está querendo ver minha caveira, querendo me matar. My enemy is trying to kill me. Mas o nosso amor para com os nossos inimigos But our love for our enemies é por causa do amor de Deus. is because of the love of God. Não é por causa que nós somos bonzinhos e nós amamos. It's not because we're good Mas é and we por love, causa do grande amor de Deus para conosco. but it's because of Porque the Deus love of nos God salvou, that we have Deus for us. nos amou, Because God saved us. Deus nos perdoou, God forgave us. Deus nos entende, God understands Deus us. nos aceita como nós somos. God accepts us how we are. Deus me entende nas minhas limitações. God understands me in my E se limitations. Deus me entende dessa maneira, And if God understands me Deus this way, irá me capacitar. God will make me Até mesmo aqueles que não gostam de mim. even those do not like me. E a gente precisa decidir fazer isso. We have to decide to do this. Sozinho você consegue? Não. Alone, can we do this? No. Mas com Deus sim. But with God we can. Por isso, a bagagem religiosa coloca na gente alguns pesos The religious baggage gives us some weight, que não tem nada a ver com Deus. puts on us some weight that has nothing to do with God. E Deus vem e mostra para nós uma vez mais. And God comes and shows us one more time, Eu amei vocês primeiro, I loved you first, portanto vocês devem me amar. so much so you should love E me. porque vocês me amam, Because you love me, eu quero que vocês amem os outros. I want you to love Ame o others. seu amigo, Love your ame o seu friend, vizinho, love your ame neighbor, o seu colega de trabalho, Love your ame a sua colleague from família, work. Love your ame aqueles family. que falam mal de você, love those that speak ame aqueles que você não consegue controlar. love those that you cannot Ame a todos. love all. E amar, nós temos uma ideia seguinte. And in loving we have A gente pensa que amar, a gente tem que estar na cozinha da pessoa todo dia, toda hora, o tempo todo. in loving we believe that we have to be in the person's As kitchen. pessoas que eu amo, que eu estou todos os dias na cozinha com elas, é o pessoal da minha casa. The person that I love that I'm in the kitchen. É o pessoal da sua every casa que single deve day, estar all the com time, você. is the people that's in my house. As pessoas, outras pessoas que você escolheu, decidiu amar, que caminham com você. Other people that you have chosen to love, they walk with you. Aqueles outros que você ama por causa do amor de Deus, Those others that you love because não of significa que você precisa God estar na cozinha com eles sempre. doesn't
mean that you always have to be E with isso him. tudo é desfazer bagagens, porque essas coisas às vezes criam peso na cabeça das pessoas. And E eu always, gostaria de orar. I'd like to pray. Eu gostaria de orar. O poder de Deus The power of God sobre nós over us nos dá essa capacidade gives us the ability de nos relacionarmos com Ele to relate with him como realmente Ele é, exactly how he não is. como estereotipos, Not about with the stereotypes, mas como e quem realmente Ele é. but with who he really Esse is. Deus amoroso. This God, this loving God.